pessoal, tudo bom? Eu sou a Josi da SFA e eu tô aqui com o meu sócio Massa. A gente vai comentar hoje um pouco sobre os resultados do Itaú. Massa, ontem à noite o Itaú divulgou os seus resultados e as ações hoje reagiram super bem. O que você tem para comentar sobre isso? Bom, Josi, o Itaú tem apresentado resultados bastante consistentes em 2022 e no quarto trimestre não foi diferente. O mais importante do que o resultado do quarto trimestre, que virou história entre então de dezembro de 2022, os grandes bancos no quarto trimestre normalmente apresentam projeções sobre as perspectivas de negócio de 2023. As estimativas que o Itaú apresentou parecem bastante factíveis e apontam um crescimento de lucro em 2023. Então tivemos um bom resultado em 2022 com uma expectativa muito boa para 2023. Acho que isso justifica o bom desempenho hoje das ações pós-resultado. Mas vale ainda a pena ressaltar que tivemos um evento aí das Americanas, um evento bastante divulgado na mídia, e muita gente tem que prestar atenção como que os grandes bancos vão reportar esse prejuízo. O Itaú acabou provisionando, jogando para prejuízo 100% da sua exposição americana em 2022, no quarto trimestre. Então, o resultado de 2023 já está livre de qualquer prejuízo decorrente da recuperação judicial da Americanas. Legal! E a gente tem percebido, Massa, que o desempenho das ações do Itaú ele tem se destacado em comparação aos seus pares privados. Como você vê isso? Pois é, Josi, em quase 20 anos de mercado, não me lembro de ter visto uma discrepância tão grande entre o resultado do Itaú e seus concorrentes privados. Tudo isso é fruto de uma estratégia e uma boa gestão que o Itaú começou há alguns anos atrás. Ela apenas está colhendo os frutos dessa boa estratégia. O Itaú foi nossa escolha de banco para termos uma posição relevante na nossa carteira. Em 2020, escrevemos uma carta justamente falando por que o banco iria se destacar em relação aos seus concorrentes e em relação também às fintechs e os neobancos que estavam muito em moda na época. Bom, legal. Então a gente vai deixar para vocês aqui o link dessa nossa carta que a gente escreveu lá no último trimestre de 2020. Ela ficou muito bacana. Você também pode acessar pelo nosso site. E eu deixo aqui o convite para você seguir a SFA nas redes sociais.